Olha o que nós lemos aqui no culto passado, em Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 14, veja, é 2 vezes 7. 14 é 2 vezes 7. 14 também é 2 vezes 7, mostrando que é na segunda cavalgada, mostrando que é nos dias do Filho do Homem como juiz, não nos dias do Filho do Homem como aquele que estava pregoando o ano aceitável do Senhor. Não! Porque veja, o Filho do Homem, no nosso dia, quando ele se manifestou no nosso profeta, ele estava semeando a semente. Mateus 13. Ele estava semeando a semente. Ele estava chamando os nomes à manifestação. Ele estava lançando a semente, mas ao mesmo tempo que ele estava lançando a semente, tinha o mau semeador, não é? O semeador do mal, que aparece semeando as sementes. Mas as sementes que foram semeadas na primeira metade dessa era, quando se estivesse terminando a segunda metade da era, nós viríamos que essas duas sementes estariam chegando à maturidade. E quando esta semente chega à maturidade, o mesmo Filho do Homem que semeou lá no começo da era, é o mesmo Filho do Homem que vai semear aqui no final. O mesmo que lançou a semente, porque lá em Mateus 13, se eu não me engano, ele aparece com os seus anjos. E eles vêm no final para a cega. Certo? Olha o que aparece em Apocalipse 14, 14. Aparece alguém aqui, volte na lição de sábado, senão você não vai entender o que nós estamos falando. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Nós provamos pela Escritura que toda vez que aparece esse que diz um semelhante ao Filho do Homem, é os santos. É o ministério do Filho do Homem nos filhos do homem, nos santos. Você está entendendo? Irmãos, o profeta cumpriu o papel do marido aqui, na dispensação, aqui na sétima era. Ele cumpriu o papel do macho, aquele que deposita a semente, aquele que lança a semente. Mas, depois que ele lança a semente, a noiva de Cristo, ela cumpre o papel da ceifa, da cega. Você lembra que Ruth também é um tipo, quando ela estava cegando no campo? Nós temos vários exemplos na Bíblia mostrando para nós que isso é aplicado sempre à igreja. Creio que é no livro de Isaías, onde Deus fala que Deus faria os filhos de Israel como os trilhos novos, com dentes, para a cega, para cegar. Nós falamos isso aqui extensivamente na mensagem Um Prisioneiro, o profeta cita sobre isso aí. Mas então, quando esse Filho do Homem, ou aquele que é semelhante ao Filho do Homem, quem que é semelhante ao Filho do Homem? Quem que é semelhante ao marido? A esposa. Não é? Não foi que Adão disse para a sua esposa? Porque era semelhante a ele, disse ossos dos meus ossos, carne da minha carne e assim por diante, ele identificou ela. Nós somos a semelhança dele, nós somos a semelhança do marido, porque nós somos a esposa do Cordeiro. Então nós somos semelhantes a ele, nós somos igual a ele. Então aquele que é como o Filho do Homem é a esposa do Filho do Homem. Você está entendendo? E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Meus irmãos, duas coisas aqui aparecem. Ele aparece aqui, na terra, ele está na terra ainda, porque no próximo verso diz o seguinte, ó. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. Então está falando de algo que é feito na terra. Um ministério, uma obra rápida, porque a cega é a coisa mais rápida que tem. O plantio até que é rápido, mas o crescimento é o mais demorado. Agora, o plantio e a cega são duas coisas rápidas. E o profeta disse que a palavra em hebraico que descreve a chuva temporã e a chuva serôdia, a palavra em hebraico quer dizer a chuva do plantio e a chuva da colheita. A palavra em hebraico para essas duas chuvas quer dizer chuva do plantio e chuva da colheita, não é? E nos era prometido que nós teríamos estas duas coisas, não é? Na primeira cavalgada, na segunda cavalgada. Ministério do Filho do Homem, ministério daquele que é semelhante ao Filho do Homem. Ministério do marido, ministério da esposa. Ministério de Cristo
ministério dos santos, da sua esposa. Você está captando, meu irmão? Ministério do plantio, ministério da colheita. Olha o que diz aqui, ó. E olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão a foice aguda. Para você não pensar que nós estamos falando algo que não é bíblico, vá lá no livro de Daniel, capítulo 7, quando Daniel quis entender quem era aquele semelhante ao Filho do Homem, aquele um daqueles que estava próximo dele. Ele pediu, falou, você pode me ajudar? Porque eu não entendi o que é. E ele estava todo perturbado e ele disse, são os santos. Este semelhante ao Filho do Homem são os santos. Agora, quem são os santos que vão executar a obra da cega? Não são os santos que dormiram. Você está entendendo? Os santos que dormiram não vão fazer nenhuma obra aqui. Quem tem que fazer a obra são os trabalhadores da hora undécima, porque é os trabalhadores da hora undécima que fazem a colheita. Os demais trabalharam só no plantio e em regar o plantio. Os da hora undécima é só a cega. Não é? Agora, olha o que o profeta diz aqui nesse livro. Eu peguei para vocês aqui. Segura esse pensamento aí. Segura esse pensamento aqui. Sei que... Se esforça aí, meu irmão, para você entender exatamente o que está acontecendo. Se esforça aí. Olha, página 327. Olha que coisa maravilhosa. Página 327. Página 327. Vamos ver aqui, ó. Olha. Vamos pegar na página 326. Aguenta aí comigo. Vamos ler isso aqui. Olha que maravilha. Esta era é a última das 7 eras da igreja. O que começou na primeira era, ou era de Éfeso, deve e irá chegar à plena frutificação e colheita na última era. Mas presta atenção onde, quando, dentro da 7ª era, que ele vai falar aqui. As 2 vinhas produzirão seu fruto final. Os 2 espíritos terminarão sua manifestação em cada um dos seus destinos finais. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. Ô, meu irmão, capta isso aqui, meu irmão. Não perde isso aqui não. O verão terminou. A foice é agora lançada na seara. Ele está falando que isso acontece na 7ª era. Mas calma lá que ele vai falar exatamente quando dentro da 7ª era. Nos versículos 15 a 18 que acabamos de estudar, encontra-se o verdadeiro quadro do povo da falsa vinha madura, do falso espírito da falsa igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistes e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Acabamos de ler isso para vocês, aguenta aí. Nenhumas palavras jamais expuseram uma denúncia mais amarga e nenhum povo religioso orgulhoso e arrogante jamais a mereceu. Mais do que isso aqui. Todavia, no versículo 21, olha o que o profeta está dizendo. Todavia, contudo, apesar dessa dura repreensão, contudo, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Você viu que em Apocalipse 14, ela está coroada. Aquele semelhante ao Filho do Homem está coroado. Se está coroado, está no trono. Só pode ser coroado quando é rainha. Ah, meu irmão. E a ela foi dado o ministério de juízo. A ela foi dado o ministério de passar a foice no fruto maduro. Vamos ver aqui, ó. Como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Encontramos o povo da verdadeira vinha, do verdadeiro espírito, da verdadeira igreja, exaltado ao próprio trono de Deus, com o mais alto elogio jamais prestado a um humilde e firme grupo espiritual. Meu irmão, olha, agora ele vai citar Mateus 13, ou Mateus 3. Olha o que ele vai dizer aqui, capta. As palavras de João Batista, que tão exatamente descrevem o Cristo em relação à verdadeira e falsa igreja, agora acontecem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O profeta disse na mensagem
Me falha a memória. É uma mensagem de 63 ou 64, eu posso achar para vocês depois, onde o profeta disse que quando João disse que o Messias viria com a pá na sua mão e ele passaria a foice e queimaria tudo, João pensou que o Messias faria aquilo na primeira vinda. Certo? João pensou que ele faria aquilo na primeira vinda. E ele não fez aquilo na primeira vinda e ele ficou ofendido. Ele ficou escandalizado. Jesus até disse, bem-aventurados são aqueles que não se escandalizarem em mim, porque João falou aquilo na inspiração do Espírito Santo, e era o Espírito Santo falando, mas ele não conseguiu aplicar para quando que aquilo acontecia. E ele ficou todo ofendido. Agora, lembre-se que eu falei para vocês que tudo que aconteceu lá nas eras acontece na sétima era? Na primeira metade, quando esse Messias aparece, não é? Quando esse Messias aparece, ele não faz essa obra, ele não destrói a terra com fogo, ele não acaba com tudo, queimando, destruindo tudo, não. Não era ainda. Ele ainda estava trazendo a palavra do ano aceitável do Senhor, porque ele sabia que tinha sementes que ainda chegariam. Lembra que os discípulos falaram? Ô mestre, vamos arrancar tudo então. Já que o mau semeador semeou, vamos passar a foice em tudo, acaba com tudo. Ele falou, não é hora de passar a foice. Não é hora de ter o ministério da foice. Não é hora de separar os dois. Não é hora de botar cada um no seu devido lugar. Não é hora. Então o que ele disse? Falou, olha, deixa os dois crescerem, não é? Deixa os dois crescerem, e o que vai acontecer? Quando eles chegarem à sua maturidade, então os dois podem ser colhidos. Um vai para o celeiro e o outro vai ser queimado. As palavras de João Batista, que tão exatamente descrevem o Cristo em relação à verdadeira e falsa igreja, agora acontecem. Não aconteceu lá. Não aconteceu na primeira metade da sétima era. Mas ó que eu não estou falando besteira. Presta atenção no que o profeta vai dizer. Mateus 3, 11 e 12. Eu, em verdade, vos batizo com água. João falando. Com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua pá tem a mão, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. O Espírito Santo falando através de João. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Cristo, palavras do profeta agora, Cristo, o grande ceifeiro, está agora colhendo o fruto da terra. Tá, mas quando que é esse agora, irmão Brano? Ele recolhe o trigo no celeiro, vindo para os seus e recebendo-os para si para sempre. Como é que ele recebe o trigo no celeiro? Vamos ler de novo? Ele recolhe o trigo no celeiro, vindo para os seus e recebendo-os para si para sempre. Então, o recolhimento do grão está ligado com a vinda desse Cristo para os seus. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido. Lembra-se? Agora, irmão, tem algo aqui do arcanjo que está conectado com Apocalipse 14, 15, que eu já vou falar para vocês. Você já deve ter captado. Lembra da voz do arcanjo? Lembra da voz do arcanjo, que é Cristo? Lembra que ali em Apocalipse 14, 15 diz que sai um anjo do templo com grande voz? Esse anjo que aparece com grande voz, o tempo todo no livro de Apocalipse é Cristo. Eu digo isso para vocês. Aquele que bradou com grande voz, Jesus bradando com grande voz no sepulcro de Lázaro. Grande voz, quem é digno de desatar os seus selos? Um anjo que aparece bradando com grande voz. Por que grande voz? Porque são 7 vozes soando ao mesmo tempo. Uma grande voz. Ele recolhe o trigo no celeiro, vindo para os seus e recebendo-os para si para sempre. Depois ele retorna para destruir os ímpios com o fogo que nunca se apagará. Agora, o mistério do joio e do trigo de Mateus 13, 24 ao 30, está agora também cumprido, quando isso acontecer. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa.
E por ocasião da ceifa, olha aqui, quando chegar a ceifa, quem é que falaria para eles? Ah, meu irmão, acorda, meu irmão, acorda. Olha o que a Bíblia está dizendo em Mateus 13, 24, 30. Olha, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros. Quem é o Senhor da colheita? Cristo, o anjo forte. Você vê que o anjo forte aparece ele dando um comando ali? Eu direi, quando chegar a ocasião, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhe primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ah, meu irmão, quem é que daria esse comando? Jesus. Quem é Jesus? Cristo. Quem é Cristo? É aquele anjo. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram lado a lado, desde a primeira era até a sétima era, mas vai chegar uma hora, aqui tem um momento, tem uma linha divisória que acontece algo aqui. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram lado a lado, são ceifados. O que Nicéia planejou realizar, finalmente aconteceu. Com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade e se fortalece com poder político, com o apoio estatal, e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas, justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é ajuntado no celeiro. O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado. Separação total de incredulidade. Porque o trigo terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. Meu irmão, você entendeu que o profeta... Vamos dar uma olhada aqui, que o profeta... Nós estamos conectando aqui Mateus 13 com Apocalipse 14. Veja o que acontece aqui, ó. Olha, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Opa! Então está falando que tempo que isso acontece. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Meu irmão, você está captando o que está acontecendo aqui? Você está vendo que Jesus disse que quem daria esse comando? Em outras palavras, o que o Mombili está querendo dizer aqui? O Mombili está querendo dizer que aqui nós provamos que aqui é o ministério da noiva. Deixa eu jogar aqui só para... Talvez tenha alguém assistindo que não assistiu o culto de sábado, você está curioso para saber. Livro de Daniel. Vai lá no livro de Daniel rapidinho comigo. Vamos deixar aqui, quanto mais falar, melhor. Não é verdade? Ainda temos um tempinho aqui. Nós estamos tranquilos de tempo. Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 7. Vamos provar para você quem é esse aqui. Eu achei isso aqui maravilhoso. Eu achei isso aqui muito maravilhoso. Olha, versículo 13. Versículo 13 do capítulo 7 de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Opa! O reino deste, semelhante ao filho do homem. Agora, capta aqui, irmão, capta. Você lembra que Esther tinha metade do reino e Assuero tinha a outra metade do reino? Aqui está falando que esse semelhante ao filho do homem seria dado um reino que nunca seria destruído. Sabe que reino que é esse aí? É o reino que vai ter aqui no milênio e na eternidade. Porque lá aparecem dois personagens no ministério do filho de Davi. O ministério do filho de Davi, ele não está sozinho no ministério do filho de Davi. No ministério do filho de Davi, Cristo está acompanhado da sua esposa. Ela também entra no ministério do filho de Davi, reinando aqui na terra, reinando por 1000 anos sobre as nações com vara de ferro, que vai até a eternidade. Ah, meu irmão, não sei se você está captando, não. Está dizendo que foi dado domínio e honra e o reino para esse semelhante ao filho do homem. E eu disse que esse filho do homem, esse semelhante ao filho do homem, é a noiva, porque são os santos. Aí você fala, mas onde é que está isso? Vamos ver aqui, ó. Daniel não entendeu também. Ele disse assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam.
cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Aí ele fala do reino de Satanás, no verso 17, no verso 18. É a revelação de quem era aquele semelhante ao Filho do Homem. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Você viu aí? Tá, talvez você não está convencido. Então desce lá mais embaixo, no versículo 26. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão seu domínio, falando do domínio de Satanás. E eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ah, meu irmão! Meu irmão!